Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui quem fala é o professor Valmirton e eu vou estar colocando para vocês de uma forma resumida as 4 fases da epidemia. Caso vocês queiram observar essa aula com mais detalhe, é só entrar nesse mesmo canal e verificar lá uma aula com um tempo um pouco maior, no qual detalhamos muito mais as informações. Dentro dessa questão de fase da epidemia, é importante a gente colocar algumas etapas, ou fases, melhor dizendo. Etapa 1, 2, 3 e 4, como vocês podem observar nesse gráfico aqui. Etapa 1, impedir que o vírus entre no território. Etapa 2, dificultar com que esse vírus se propague. Etapa 3, minimizar os efeitos. Etapa 4, retornar à atividade. Dentro da questão da etapa 1, essas medidas visam remover as pessoas infectadas ou que retornaram de uma área de risco. Se colocarmos na questão do Brasil e todos os estados, já passamos dessa fase 1, pois verificamos pelo menos um caso como neles. Agora, sobre a questão de município, caso o seu não tenha, verifique uma ideia sobre a questão da subnotificação. Ela é muito alta no nosso país. Vamos para a fase 2. Nessas áreas, as escolas são fechadas, as viagens são limitadas e o teletrabalho é amplamente implementado. Eventos públicos e manifestações são cancelados. O objetivo dessa fase é dar às instalações de saúde o tempo para se prepararem para a epidemia e uma possível transição para a fase 3. Uma possível transição para a fase 3 diz, nesse sentido, que o objetivo é de análise, verificar com que o seu estado ou município não entre nessa fase, mas o que a gente está observando em contextos até mesmo fora do Brasil, que a grande maioria com que essas transições apareceram, foi de que aumentaram o número de casos e, consequentemente, o número de mortalidade relacionado a essa doença. Dentro desse ponto, vamos para a fase 3. A fase 3 teremos a impressão de que o país vai parar, que as crianças não vão mais para a escola e que não vamos mais trabalhar. E não é realmente isso que vai acontecer. Essa fase 3 é definida pela circulação ativa do vírus. Estamos oficialmente falando de uma epidemia. A estratégia de saúde é diferente e varia de uma lógica de detecção, e atenção individual e ação coletiva. Não se trata mais de interromper a epidemia, mas mitigar os seus efeitos. Então aqui é onde é que nós utilizamos aquela ideia em que você colocou toda a máxima de evitar ou dificultar que o vírus se propague, como máscara, álcool gel, isolamento social. Já quando se entra na fase 3, a gente avalia se todas essas questões da fase 2 foram efetivas ou não. Na fase 3 também é importante a gente salientar estudos que ocorreram com a pandemia relacionada a H1N1 no ano de 2009. Isso você pode observar na nossa aula completa como foi esse processo. A especificidade desse plano prevê também a mobilização de todos os ativos de saúde, médico, estabelecimento, entre outros. O atendimento ao paciente não grave é realizado em nível ambulatorial e aqueles que mostram sinal de gravidade estão localizados em unidades de saúde específicas. É importante a gente falar também que neste ponto outras áreas são afetadas. Por exemplo, algumas linhas de ônibus, trem, aérea e entre outras. As autoridades de saúde também incentivam o transporte individual, porém aqui tome bastante cuidado, pois as nossas malhas asfálticas não são tão bom quanto as observadas em países de primeiro mundo. Então, se você abre a questão da locomoção das pessoas, tome cuidado e verifique se essas estradas estão em boas condições para que possam trafegar. Caso isso não ocorra, nós teremos um aumento de acidentes de trânsito relacionado também por consequência da questão do coronavírus. Empresas deverão implementar o teletrabalho. Visita a estabelecimentos de acomodações coletivas ou idosos dependentes pode estar sujeito a determinadas restrições. Por fim, o plano de ação planeja evitar a escassez e monitorar os preços dos dispositivos médicos, que a gente vai observar que estão cada vez mais altos, devido à questão de concorrência. Dentro desse ponto é importante a gente falar sobre o paradoxo da fase 3. Por mais que nós tomamos medidas de contenção, isolamento, álcool gel e todas essas pontos de análise, algumas dessas restrições podem ser avaliadas ao mesmo tempo.
já que o vírus realmente circula por toda parte. Portanto, algumas precauções serão inúteis. Então é importante a gente avaliar que todos aqueles pontos de precaução que foram tomadas vai chegar no momento de colocar em análise e verificar se foram úteis ou não. Quem dirá esta resposta será justamente o desenvolvimento social ou a cultura daquela sociedade em qual o vírus está circulando. Através disso, a gente vai conseguir avaliar toda a logística de como foi esse processo, porém, num período posterior. E aí sim colocamos algumas estratégias de formas específicas. Mas é importante falar justamente desse paradoxo da fase 3, em que todas as medidas que foram adotadas, realmente elas funcionarão? Dentro desse ponto aqui eu coloco para vocês um gráfico em que nós tivemos um processo de pandemia relacionado de menor intensidade no ano de 2009, mas posteriormente com o surgimento da vacina, esses números de casos diminuíram. Aqui relacionado à fase de contenção e à fase de mitigação sobre o tardamento da doença. É importante salientar que dados anteriores à questão do coronavírus ou relacionado com doenças de síndrome respiratória aguda também serve de base para a gente ter como orientação. Aqui você pode observar São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais dentro desses aspectos que tiveram também problemas com H1N1 no ano de 2009. Não é ou não seria um grande fato de também termos problemas aqui no ano de 2020, justamente porque tem uma densidade populacional bem maior do que outros locais, mas também está relacionado com a questão de desenvolvimento social ou a logística social de movimentação da população nesses locais. A fim, dentro do ponto a finalizar a última fase, a 4, no qual a gente observa que seria o retorno à normalidade, entre aspas, pois normalidade após uma pandemia, inúmeros casos deveriam ser observados e colocados em pontos de discussão. Então, muito obrigado por vocês, a gente observa esses pontos de informação. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram colocar algumas informações interessantes, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários. Diga como é que está aí a questão relacionada à sua cidade, município ou seu país, se for o caso. Muito obrigado e até mais.